Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de tecido epitelial. Dando sequência aqui, agora a gente vai conversar sobre o tecido epitelial estratificado, né? Como o próprio nome já fala, tem vários estratos, né? Estratificado significa que tem várias camadas de células, né? É um revestimento formado não só por um filete, mas por vários filetes, ou seja, não só por uma camada, por várias camadas de células. Como está mostrando aqui nesse desenho. Né? Aqui no esquema você tem aqui um tecido, ó, tecido conjuntivo, né? Aqui a lâmina basal em amarelo e aqui o tecido de revestimento, que agora, nesse caso, é formado por várias camadas de células. E o que dá o nome a esse tecido de revestimento é o formato das células mais superficiais. Como elas são achatadas, pavimentosas, então trata-se de um epitélio estratificado pavimentoso. Aqui, ó, você tem duas camadas. Passou de uma camada, é estratificado. Simples é quando é uma camada só. Esse aqui, no caso, é cúbico, né? E aqui você tem o caso específico, né, que acontece só na bexiga e nos órgãos próximos ali à bexiga, porque esses órgãos sofrem muito a distensão, né? Que é um tecido que ele tem um formato, quando está relaxado, tá vendo? Parece cúbico, né? As células são meio globosas, assim, né? Meio esféricas, né? E quando você está com a bexiga cheia, quando esses tecidos, o ureter também é assim, quando está muito distendido, aí ele fica assim, achatado, como se fosse pavimentoso, né? Nesse caso, a gente chama de tecido de transição relaxado e tecido de transição distendido, ok? Aqui, ó, nós temos, para começar então, a pele fina, né? No aumento de 400, que é o tecido estratificado. Ó. Aqui, né, você vê a estratificação das células. São várias camadas de células, tá vendo? Várias camadas. Aqui é o tecido conjuntivo, né? E aqui é a queratina. Então, epitélio estratificado pavimentoso, por quê? Porque as células aqui da superfície, ó, são pavimentosas, são afinaladas. Ó. Olha como é que é afinalada aqui, ó. Olha como é que elas são afinadas. Como é que elas estão fininhas aqui, são achatadas, tá vendo? Ok? É por isso que ele é pavimentoso. Queratinizado, aqui está a queratina. Ó. Né? A queratina aqui forma uma camada bem fina, bem pequena, por isso que a gente chama de pele fina. Agora, olha aqui, né? O tanto de queratina que tem aqui. Ó. Isso aqui é o quê? A pele grossa. De novo, ó, tecido conjuntivo, aqui a estratificação do tecido. Os que estão mais na porção apical, mais na extremidade, mais no final, são todos achatados. Tecido estratificado, são várias camadas, pavimentoso, queratinizado, certo? Tanto com pouca queratina quanto com muita queratina, recebe o mesmo nome, queratinizado, só muda a lâmina, né? Aqui a lâmina é feita de uma pele fina, a pele é fina porque tem uma camada fina de queratina, e aqui a gente chama de pele grossa, porque tem uma camada grossa de queratina, certo? Aqui é um tipo de tecido em que você consegue ver que na camada de queratina você ainda tem células mortas. Dá para ver as células aqui na camada, né? Então aqui, ó, é só o tecido estratificado, as células mais na extremidade são mais já achatadas, e aqui, junto com a queratina, você tem o quê? As células, né? Que vão se descamando, que vão soltando, vão se desprendendo, ok? Então, de novo, epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado. Só que aqui, nesse caso do palato duro, dá pra gente perceber o quê? Que as células estão no meio da queratina, né? E elas vão se descamar, vão se soltar junto com a queratina aqui. Aqui na gengiva temos a mesma característica. Você tem o tecido estratificado, as extremidades, né? A pavimentoso, e aqui a queratina já com células mortas já. E aí nós temos então o tecido epitelial estratificado pavimentoso também, só que agora não queratinizado. Ou seja, cadê a queratina? Sumiu, foi embora. Né? Aqui você pode ver isso na lâmina de epiglote. E aqui, ó, tecido de novo, tecido de ponta cabeça, mas a mesma coisa, tecido conjuntivo, aqui a estratificação, e aqui as células, tecido epitelial pavimentoso, de novo, não queratinizado. Por quê? Cadê a queratina? A queratina foi-se, ok? De novo, não queratinizado, né? Aqui, epiglote, aqui, né, o esôfago, e aqui o palato mole. Mesma coisa, ó, tecido conjuntivo, a camada de células, né, de revestimento, que é um tecido epitelial, né, estratificado, porque tem várias camadas, pavimentoso, porque são achatadas as que estão mais em cima, como as flechas mostram aqui, e não tem queratina, por isso é não queratinizado. Né? Agora, é o tecido epitelial estratificado colunar. Né? Aqui, ó, numa glândula sublingual, isso aqui é um ducto excretor.
Esse ducto excretor é formado por um tecido estratificado, formado por duas camadas de células colunares. Na verdade, as mais basais aqui são cúbicas e as mais na ponta, aqui mais perto da luz, são colunares. Por isso a gente fica estratificado colunar. Embora seja duas camadas, uma cúbica, outra colunar. Aqui não dá para perceber o cúbico e colunar. Da máximo que você percebe aqui, é mais redondinhas que estão mais perto do tecido conjuntivo e mais alongadas que estão mais perto da luz, são mais alongadas. Né? Mas o que pode acreditar em mim, não dá para perceber, mas pode acreditar, é colunar, porque a parte mais próximo da luz é colunar, que as células são elípticas, tá vendo? É o mesmo tecido de novo, a mesma lâmina. É outra imagem de outro ducto, mas da mesma lâmina, tá vendo? Ó, aqui é colunar, ok? E aqui o tecido de transição, aqui a bexiga, antes de você, quando você começou a pedir a primeira cerveja, sua bexiga tá desse jeito aqui, ó. As células são esféricas, tá vendo? Globosas, tá vendo? Aí depois da quarta, quinta cerveja, a sua bexiga vai começar a ficar esticada, né? Aqui ainda não tá muito... Aqui é a uretra, desculpa. Aqui a gente só tem ela globosa, a gente não tem ela esticada aqui. Eu achei que a próxima imagem seria esticada, não. Aqui é a uretra. A uretra também é a mesma coisa. O tecido, tanto na bexiga quanto na uretra, né, é um tecido que ele fica globoso quando não está muito distendido. Então você vê os núcleos mais esféricos, né? Embora aqui você tenha um certo nível de distensão, tá vendo? Já está mais achatado aqui na ponta, tá vendo? E é isso aí, pessoal.